conteúdo do cara realmente é sensacional. Então ele vai ter aí bastante coisa para trazer para a gente, para conversar com vocês. Por favor, Roberto, entre. Obrigado pela presença. Okay. Para compor a mesa, eu vou chamar o professor Felipe Pérez, que vai tomar conta aí das perguntas de vocês. E também para compor a mesa, o professor Eusinei. Eusinei está aqui atrás. É isso, gente. Aproveitem, conversem, tirem suas dúvidas. É o momento que vocês têm de encontrar o mercado aqui na frente de vocês. Ok? Boa palestra para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Depois dessa apresentação, eu fico até preocupado com a expectativa. Mas é isso. Eu tenho uma carreira longa na TV Globo. Eu comecei lá com 3 anos. Por 3 aninhos, então esses mais de 25 dão uma ideia da idade. Mas eu trabalho em diversas áreas de planejamento dentro do marketing. Aí um pouquinho desse olhar de diversas plataformas ligadas a conteúdo e ligado a processos de comunicação. A minha ideia hoje é mostrar uma apresentação rápida, fazer uma série de introduções, brincadeiras com vocês em termos de conceito do que a gente rola no mundo da publicidade. Depois eu queria mostrar 3 exemplos para materializar um pouco a realidade do dia a dia. E vai ser bacana que vocês vão ter espaço para conversar com agências e com outros parceiros do mercado publicitário para interagir e ver essas relações. E eu acho que o mais bacana, então acho que o QR Code é bem importante aí, são as perguntas. Para que a gente interaja e seja uma coisa interativa de verdade, tá? Beleza? Então, bacana. Para começar, eu queria colocar o cenário que a gente está vivendo hoje. Vamos lá. Sim. Vai ser aqui na frente. Vamos aqui. Fala um pouco do mercado. Em que mercado que a gente está inserido hoje? Acho que é importante a gente ter a noção do tamanho do nosso espaço. Então, se a gente olhar o Brasil é o 9º mercado no mundo em publicidade. Então, claro que esses números mudam um pouquinho conforme a nossa taxa de câmbio, mas se a gente pensar entre 8º, 9º e 10º mercados aí no mundo, em termos de publicidade. O que é bacana? Entender que em televisão, ele é o 4º maior mercado do mundo. Então, televisão tem um papel significativo nesse nosso ambiente. Claro que a gente está no mercado ampliado de todos os tipos de mídia, todos os tipos de oportunidades de comunicação estão disponíveis. Mas é relevante mostrar qual a importância de televisão. Só que tem um problema, que gente que trabalha com publicidade de mídia não é normal. Sinto dizer que não somos normais. A gente é um povo meio estranho. Como é que é isso? Quão estranho é isso? Tem uma pesquisa bacana do Instituto Inglês chamado Thinkbox, que tentou mostrar como e quão estranhas são essas pessoas. Então eles fizeram uma pesquisa na Inglaterra, e vocês entendem que a Inglaterra é um país com um mundo da publicidade e do mercado de publicidade altamente avançado. Então eles olharam o seguinte: esse povo, como é que ele é? Eles viram o seguinte, que o povo da mídia, da comunicação, consome os meios de uma forma diferente do que o resto da população, do que os normais. O que eles encontraram? Eles encontraram o seguinte: esse é o consumo na Inglaterra do pessoal de publicidade. Então eles consomem muito mais LinkedIn, YouTube, Facebook, do que a média da população. Então, assim, isso é legal dentro da normalidade do público de mídia. Por quê? Porque a gente tem que estar ligado com tudo que está rolando. A gente tem que conhecer todas as tendências. Tem que estar altamente conectado com o que há de possibilidade de comunicação. Mas não é normal.
Aí eles fizeram uma outra pesquisa que eu achei muito bacana. E a gente vai brincar um pouquinho com essa pesquisa. Eles fizeram algumas perguntas. As perguntas são o seguinte: você, público da publicidade, gente da publicidade, quanto tempo você estima que você assiste televisão num aparelho de televisão convencional? O pessoal falou uns números. Eles perguntaram para as pessoas normais, gente que não é da publicidade, quanto tempo elas estimavam que assistiam TV no dia a dia. Aí fizeram a seguinte pergunta: você da publicidade, quanto tempo você acha que uma pessoa normal assiste televisão? Eles deram um número. Depois foram olhar os dados de pesquisa de verdade. Vamos dar uma olhada nesses números? E aí eu quero ver o que vocês acham. Então, eles disseram o seguinte: o cara da publicidade, ele estima que ele assiste 1h16 de TV por dia. O cara normal estima que assiste 2h15. O cara da publicidade estima que a pessoa normal assista 2h41. Sim, mas qual é o número? Quanto tempo uma pessoa normal assiste TV? Alguém quer chutar um número? 2 horas, 3 horas? 4, 3. Mais de 3 horas e meia. Então, o que é interessante? Mesmo o cara sendo da publicidade, desse mundo da mídia, ele esqueceu de olhar os números. Ele fez uma estimativa só pensando no seu próprio tipo de consumo. Então, é legal esse tipo de análise para mostrar assim, quão importante são as pesquisas baseadas na realidade, não nas estimativas nossas. Porque a gente tem uma expectativa de comunicação, de como o nosso público age, diferente do que eles realmente fazem. Eles continuaram com essa pesquisa e fizeram o seguinte: bom, vamos falar a mesma coisa do VOD. Então, o Video On Demand. Então, coisas como Netflix, coisas que você paga por uma inscrição para consumir um conteúdo em vídeo. Mesma lógica, fizeram essas perguntas. O público da publicidade estima que assistia 50 minutos. As pessoas normais assistiam 32 minutos. O cara da publicidade acha que o cara normal assiste 1h24. E quanto tempo vocês acham que o cara normal assiste, de verdade? O dia inteiro. O dia inteiro. Só que na Inglaterra, você imagina na Inglaterra, em que eles têm uma qualidade de sinal incrível, o público, em média, assiste 11 minutos. Eu gosto disso. Boa. Legal, gente. É esse desconforto que a gente tem que ter. Porque é o seguinte, talvez nós consumimos 1h30. A gente consome 1 hora disso. Mas, em média, 11 minutos. Mesma brincadeira, assistir YouTube. Então, o cara de mídia diz que assiste 20 minutos. O cara de normal estima que assiste 40. O cara de mídia acha que o público normal assiste 1h20, 1h02. Quanto tempo vocês acham que uma pessoa na Inglaterra, em média, assiste YouTube? Meia hora? 20 minutos? 16 minutos. O que é importante? Acho que o legal e importante é o seguinte. De novo, e acho que acho que é uma grande lição que a gente tem que sair do mundo da publicidade, do mundo da mídia, de quem trabalha com conteúdo. A gente não pode usar as nossas referências para estimar o que o nosso consumidor vê, assiste, consome e compra. Então, eu acho que esse é o... Quando vocês tiverem que sair com uma coisa dessa nossa conversa, eu espero que seja isso. Beleza? Agora falar um pouquinho da gente, brasileiro. Todo mundo aqui é brasileiro? Beleza. Vocês se consideram um brasileiro típico? Mas não é típico. Tá bom. Então vamos ver quão típico a gente é. E aí vou fazer uns exercícios de brasilidade. Para tentar entender um pouquinho desse brasileiro típico, a gente fez algumas perguntas para um sistema do Ibope que faz uma simulação sobre realidades de consumo de mídia e de produtos do brasileiro, de diário. A gente perguntou o seguinte, e vocês vão me ajudar a responder essas perguntas. Quem aqui
fala um pouquinho de inglês. Não precisa você falar muito, um pouquinho de inglês. Entende, pelo menos, lê um texto. Beleza. Quem aqui tem um smartphone? Legal. Quem aqui tem um laptop ou em casa alguém tem um laptop? Quem viajou nos últimos 12 meses? Viajou para qualquer lugar. Viajou. Legal. Última pergunta. Última. Quem aqui tem carro ou na casa onde mora tem alguém que tem carro? Beleza. O que é importante dessa brincadeira? A gente acha que isso parece muito normal para a gente. Todo mundo tem alguma coisa desses itens. O que acontece? As pessoas que responderam sim a essas 5 perguntas representam menos de 4% da população brasileira. Então é legal a gente também perceber que as nossas dinâmicas de consumo e de equipamentos e de devices não necessariamente representam o que é o brasileiro típico. Por quê? Porque a gente vive num mundo de estereótipos. Um país lindo, maravilhoso, com paisagens incríveis, em que todo mundo adora se divertir, ir para o carnaval. Todo mundo aqui bebe caipirinha, né? O brasileiro bebe caipirinha. Não sei, eu não bebo caipirinha todo dia. Você fala, não. O que acontece? Esse é um estereótipo do brasileiro. E é o estereótipo do brasileiro que é vendido lá fora. Mas nós somos um dos principais consumidores no mundo de refrigerante e cerveja. Então achar que o brasileiro se diverte, é um povo que adora esse país maravilhoso e toma caipirinha o tempo todo, é um estereótipo falso. Concorda? Sim. Então a gente tem que fugir dos estereótipos e usar as informações, sejam disponíveis de IBGE, de alguma coisa, para mostrar quem é esse brasileiro. Porque o brasileiro típico, ele tem uma taxa de analfabetismo funcional grande. 27% da população brasileira é analfabeto ou analfabeto funcional. Alguém que consegue pegar um ônibus e tal, mas não consegue entender um texto. Esse brasileiro estudou em média 7 anos. Menos do que outros países da América Latina. É um brasileiro que tem uma estrutura familiar, uma estrutura de lar, em que 30% desses brasileiros, de nós brasileiros, ou dos brasileiros, ou não tem água encanada, ou não tem esgoto, ou não tem acesso ao saneamento básico. Então, esse é o brasileiro que está por aqui. E por incrível que pareça, é o brasileiro que consome produtos que o mercado publicitário apresenta, que as indústrias vendem, consome mídia, consome conteúdo. Então, o que é esse brasileiro? É um brasileiro em que a gente acha que as famílias modernas estão por aí, tudo família moderna, mas quase metade da população brasileira tem famílias super tradicionais, papai e mamãe, totalmente quadradinha. E é um país que está deixando de ser o país do jovem. Isso arrepia a gente, né? Ainda mais vocês jovens. Por que a gente viveu o seguinte? A gente viveu, na década de 80, assim, é o país do brasileiro jovem. É o país do brasileiro que está se desenvolvendo. O que a gente tinha? Só 12% da população com mais de 50 anos. Então, se a gente olhar essa curva, a curva aqui embaixo é bem gordinha, tem um monte de brasileiro jovem. O que está acontecendo? A gordura está subindo. Não posso nem olhar para mim, a gordura está subindo. Em 2014, 22% da população tinha mais de 50 anos. E como vai ser um futuro breve? 2050. 2050, quase metade da população, 43%, vão ter mais de 50 anos. Então, esse incentivo da juventude populacional está mudando. Então, a gente tem que entender esse novo cenário da demografia brasileira. Esses vão ser os nossos consumidores em breve. Esses vão ser o público para o qual vocês vão produzir conteúdo, ou vão produzir publicidade,
Então vamos pensar em informações logo, logo. Falar um pouquinho da gente. A Globo tem que falar um pouquinho de Globo, né? Então, o que nós somos? A gente faz parte de um grupo de comunicação. Então, o Grupo Globo tem, claro, a TV, tem TV fechada, tem rádio, jornal, revista, internet. Então, o que é bacana na hora que a gente produz conteúdo? A gente já pensa conteúdo transmediático. Onde esse conteúdo vai ser exibido e como ele vai ser monetizado nas mais diversas plataformas. Eu queria mostrar um vídeo, rapidinho, que é um vídeo institucional sobre Globo, para dar o tamanho desse universo para vocês. Imagine um lugar onde o impossível é só uma questão de ponto de vista, onde o futuro é todo dia. O que ainda não existe está prestes a ser fabricado. E o que se inventa, se reinventa a cada instante. Com gente que preferiu trocar o não dá para fazer pelo e se? E se a gente fizer de novo? E se a gente fizer diferente? E se a gente fizer junto? Seja como for, que seja do nosso jeito. Uma televisão com a cara do Brasil. Nossa gente, nossas cores, nossa língua. Um jeito só nosso de produzir conteúdo, de emocionar, divertir, informar e levar para o Brasil e para o mundo uma programação que transforma a vida das pessoas. Porque transformando vidas, a gente se transforma também. A Globo tem um compromisso com projetos que valorizam a educação e a juventude, usando a sua força de mobilização para apoiar quem vê o futuro como uma grande oportunidade. O mundo está em movimento, a vida está em movimento, as pessoas estão em movimento. A Globo se movimenta para acompanhar a vida, o mundo e você. Estamos na área, nas quadras, nas pistas, estamos nas ruas, estamos ao vivo. Você vai entrar no ar em 1 minuto. Estamos no ar, estamos no mundo, em todas as telas, o tempo todo. Produzimos o equivalente a 4 longas-metragens por dia, 3.000 horas de entretenimento por ano. Produções que marcaram a época, que marcaram a vida das pessoas. Cenários, cidades cenográficas, figurinos e efeitos especiais que são referência no mundo todo. Uma engrenagem movida pelo que a Globo tem de mais valioso: os seus talentos. Somos uma só Globo. 12 mil funcionários, 97 milhões de espectadores por dia. Não importa de qual lado da tela você está. A história da Globo se mistura com a história de vida de cada um de nós. Há 50 anos. E pelos próximos 50 anos, vamos continuar sonhando junto com você. Porque histórias precisam ser contadas. Novas relações precisam ser construídas. E mais pessoas precisam ser inspiradas. Para nos inspirar de volta. Isso é o que nos move. É o que move o futuro. Venha ver o que está por vir. Seja bem-vindo à maior empresa de comunicação da América Latina. Seja bem-vindo à Globo. O que me deixa muito sempre orgulhoso quando eu olho esse vídeo é o seguinte: se pensar que a gente produz o equivalente a 4 filmes por dia, quer dizer, roteirizar, produzir, editar, pós-produzir 4 filmes por dia. Esse é o tipo de conteúdo que a gente coloca no ar diariamente. E tem uma coisa interessante, quando a gente olha a nossa programação, e a gente está acostumado a olhar o mercado exterior como referência, como é a nossa programação vis-à-vis comparada com a programação de outros países. Então, eu queria mostrar, por exemplo, como é a grade de programação nos Estados Unidos, um exemplo é a CBS. O que vocês enxergam desse tipo de grade de programação? O que é interessante, cada dia, em cada horário, eu tenho um programa diferente. Então, o que acontece? Nessa lógica, eu digo assim, olha, eu gosto de assistir, sei lá, Havaí 5.0. Eu tenho 2 dias em que aparece Havaí 5.0 aqui. Os outros dias eu vou consumir conteúdo em outros canais, em outros caminhos. Como que é a nossa grade de programação? É interessante entender isso. Enquanto eles têm uma grade de programação vertical, a nossa é bastante horizontal. A gente tem novela de segunda a sábado, jornalismo de segunda a sábado. É uma grade de programação
muito externo que cria hábito no consumidor. Eu quero passar um vídeo, que é um vídeo interessante, que a gente mostra para o mercado publicitário, para os anunciantes e para as agências, tudo que a gente está produzindo e colocando mês a mês no ar. Esse é o vídeo de setembro, o vídeo que saiu agora, em que mostra e conta para o anunciante, conta para a agência, o que está rolando, o que vai rolar na Globo nesse período. Em setembro, quer emoção? E que não seja o começo de um novo tempo. Na Globo tem a reta final de Os Dias Eram Assim e a grande decisão do Popstar. Vamos descobrir quem vai ser o grande vencedor do Popstar. Se você quer clássico, tem Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa. A grande final da Copa do Brasil. A fase decisiva da Libertadores e da Sul-Americana. Quer velocidade? Tem o Grande Prêmio de Singapura e da Itália de Fórmula 1. O torcedor enlouquece. Se você quer cinema, Tela Quente apresenta X-Men, Dias de um Futuro Esquecido e Reza a Lenda. E em temperatura máxima, Cinderela. Quer música? Então é pra curtir com a gente o Rock in Rio 2017. Quer viajar e conhecer novos lugares? No Globo Repórter, 2 programas especiais sobre o Irã. Além disso tudo, quer mais novidade em setembro? Espere respirar. Está lá, na trilha. O eterno guerreiro. Eu sou o detetive Zósimo Barbosa. E essa é a Cidade Proibida. Eu sou um especialista na alma feminina. Olha a apresentação, viu? Tão simpático. E essa cidade é cheia de tentações. Nossa vida tem melhorado bastante nos últimos tempos. Eu, financeiramente. Você rouba, Geraldo? Não usarei esse termo. Eu sinto que contigo eu posso ser feliz. Feliz como eu nunca fui na vida. Maria Vitória é miúda mais linda e tem um coração de ouro. Do ouro que tu não tens. Meu amado Inácio, escrito para contar-te que espero um filho teu. Tu irás para um convento. Quando a criança nascer, será dada em adoção. O tempo é todo vestido de amor. Além do amor, não há nada. Em setembro, quer de tudo um pouco? Então vem com a gente! Vem com a Globo! Legal. Falar um pouquinho de audiência também, que acho que essa é uma métrica importante para quem trabalha com esse universo. Vocês sabem um pouco da lógica de audiência? Vou contar um pouquinho de uma comparação do que a gente olha de audiência. Quando a gente pensa em grandes programas, a gente olha os Estados Unidos, que tem uma população maior que a nossa e com uma TV com uma história gigantesca. Se a gente olhar aqui, esses são os principais programas de audiência, em ordem, do maior para o menor, nos Estados Unidos. Então são em milhões de telespectadores. 16 milhões, 13 milhões. O que vocês acham? Nosso Brasil, menor que os Estados Unidos? Se as nossas audiências são maiores ou menores? Maiores. Pegar, isso. Maiores, isso aí. Se a gente olhar aqui os 10 maiores audiências brasileiras, é legal ver que a 10ª maior audiência do Brasil está muito perto da primeira maior audiência dos Estados Unidos. Então a gente é um país muito focado em televisão. E para mim, infelizmente, na TV Globo, né? Então lá, não é bacana. Mas isso é interessante, hein? Fazer esse comparativo, porque muitas vezes a gente olha o mercado americano e usa ele como referência de grandes audiências. As nossas audiências são incríveis. O que é legal contar para vocês? Muitas vezes a gente vem fazer apresentação para gringo, para gente de fora, e eles não têm noção de como é o mercado brasileiro. Muitas vezes não têm noção de como são as audiências no Brasil. Então,
queria compartilhar isso com vocês. Como o vídeo falou, a gente atinge quase 100 milhões de pessoas por dia. Então, em 1 hora, em 6 horas, em 12 horas, em 24 horas. Em todas as classes sociais e os gêneros. Então, é um alcance muito rápido. Para que serve? É uma mídia para falar com muita gente muito rápido. E se fala que TV tem crescido ou caído, os números mostram o seguinte, que o total de telespectadores, de pessoas ligadas em televisão, tem crescido em tempo nos últimos anos. Então, o brasileiro assiste, em média, quase 6 horas de TV por dia. Fala um pouco desse alcance, e aí eu quero que vocês me ajudem também nesses números. Peguei um ano fechado, vou ter um número total, não pegar um período parcial, então um ano fechado, 2016. A Globo fala com 92% da população no mês, com 185 milhões de pessoas num único mês. E desse número, fala com 93% da população ativa, de quem está trabalhando e gerando renda, gerando recursos. Quando a gente olha por targets diferentes, por gerações diferentes, vocês devem estar muito acostumados com nomes de gerações que estão por aí. Então, a gente começando aqui para cá. A geração Z, aquela que nasceu de 98 para frente. Os millennials, a geração Y. A geração X e os baby boomers, aqueles que vieram logo depois da guerra. Então você tem faixas etárias diferentes. E eu queria que a gente olhasse o seguinte. Olhar que quase 90%, 89% da geração Z, dessas pessoas que nasceram depois de 89, assistem a Globo por mês. A gente está falando com quase 90% da população. Se a gente olhar na geração Y, 90%. Geração X, 94%. Geração Baby Boomers, 95%. Então a gente está falando de quase 90% para mais assiste TV no mês, assiste Globo no mês. Então, é dar um pouco desse tamanho, que é o número que a gente apresenta para o mercado publicitário. E conta para eles, e esses números são de pesquisa, quão rápido a gente fala com todas as gerações. Queria mostrar, a gente não é só mídia, né? Mas hoje a gente se coloca como um grande produtor de conteúdo. A gente produz conteúdo para qualquer plataforma. E para produzir esse conteúdo, a gente tem que investir em tecnologia. E eu quero que vocês prestem atenção num vídeo aqui, que eu vou passar, eu vou interromper um determinado minuto, e quero que vocês digam assim, o que tem de diferente nesse vídeo? O que tem de estranho nesse vídeo? Vamos rodar? O que tem de diferente? Efeito especial da explosão. Eu achei interessante que puxou uma linguagem parecida com a linguagem de cinema. A fotografia, os enquadramentos, os efeitos, ficou bem parecido com o cinema. Legal, bacana, bacana. Mas é um filme, né? É um filme. Com um pequeno detalhe. A gente vai ver um making-off disso. O doutor Regina e Tarcísio fazendo um equipamento novo, inaugurando um novo estúdio aí da Globo de efeitos, com equipamentos novos, com uma equipe inglesa chegando e a gente se entendendo naquele processo, com equipamento novo. Então, assim, foi assim, um prazer tão grande. Essa é a moto. Foi surpreendente o resultado desse túnel. Nosso desafio era acidente aqui. Isso aqui a gente quis trazer um pouco mais do processo do 3D, essa sequência absolutamente toda 3D. O mocap conseguiu reduzir drasticamente o processo de animação, além de trazer um realismo que dificilmente nós conseguiríamos com a animação tradicional. Já o Motion Control conseguiu permitir que nós fizéssemos a gravação com o planejamento exato do que nós tínhamos 3D. Criamos toda a cena dentro de um mundo virtual, exportamos a câmera que nós tínhamos para o mundo real. A grua, ela repetiu o movimento exato que nós tínhamos, dando uma agilidade na gravação que nós não teríamos nunca. A gente buscou manter a equipe o mais motivada possível. Conseguimos separar a equipe, as tarefas,
e adequar essas tarefas dentro da expertise de cada profissional. Isso conseguiu nos trazer agilidade e manter essa motivação em cada um. Legal. Tudo 3D. Então, a tecnologia criando conteúdo de uma forma que fica sem percepção de quanto tecnologia tem dentro de um produto como esse. Eu queria mostrar esses exemplos para a gente entrar agora em alguns exemplos práticos. Eu queria mostrar para vocês um exemplo de um plano comercial, um produto que a gente leva para uma agência de publicidade, mostrando as diversas oportunidades que tem com um conteúdo e como a gente apresenta e defende esse conteúdo, mostrar um pós-venda. Depois que a gente vendeu, o que a gente entrega para a agência e para o anunciante? E mostrar um acompanhamento, tá? de um assunto, de um tema específico, para depois a gente abrir para perguntas. Beleza? Bom, exemplos. Vou pegar o carnaval. Carnaval, beleza? Esse é o plano do carnaval de 2018. É a verdade, é o que as agências anunciantes receberam do projeto. Então, o que a gente apresenta? Informações de como a gente vai tratar o carnaval, com séries especiais, envolvimento, clipes. A gente vai contando um pouco de uma história do que a gente faz. Então, ele não é só um evento midiático, mas é um evento jornalístico também. Então, tem cobertura jornalística desse evento. Então, a gente mostra o carnaval sob seus diversos ângulos, como entretenimento, como notícias, como envolvimento da população. E aqui a gente apresenta dia a dia qual é o nosso envolvimento planejado. Vou só passar rapidamente, que aqui tem todo o detalhamento de como funciona o plano comercial. Quantas inserções, em que programas, como isso é colocado. Deixa eu acertar aqui que está saindo do enquadramento. Então ele é desfile, ele é flash nacional, tem merchandising no evento, então visibilidade e propriedade de arena, tem cobertura jornalística, mídia de apoio, comerciais de 30, tem o digital, Globo.com fazendo a cobertura do evento, deixa eu mostrar aqui, com diferentes formatos publicitários, formatos no mobile, uma quantidade de inserções que o anunciante avalia e valida, ações customizadas, então ele pode fazer de formas diferentes na Globo.com, cada anunciante tem um jeito diferente de fazer. E aqui a gente vai, entre aspas, defender o projeto, mostrar, em termos de mídia, como ele é impactante para o mercado. Então a gente diz, no Brasil, são quase 10,5 milhões de telespectadores por minuto do carnaval. A gente olha o carnaval do ano passado para usar essas referências. O carnaval de 2017 atingiu quase 111 milhões de telespectadores. Aí mostramos quantas pessoas foram atingidas na Globo.com e como é que esse foi o impacto no mobile. Os mais diferentes targets. Então você tem 7,3 milhões de telespectadores de ambos os sexos, das classes ABC com 18 anos ou mais, sendo atingidos por minuto. Isso em outros targets. Então, esse é um tipo de defesa que eu queria mostrar para vocês. Quem é o público do carnaval? É importante o anunciante e a agência conhecer quanto o perfil de homens, mulheres, idade e gênero estão envolvidos. Tem o opcional de Globo Internacional. Então a gente abre opções diferentes de conteúdo. Então, esse é um exemplo de um projeto. É um plano de comunicação que as agências e anunciantes recebem. Queria mostrar também um exemplo do que é um pós-venda. BBB, alguém conhece BBB? Então tá, BBB é um projetinho, assim, tá? Só alguns aninhos com a gente. Mas é um baita de um sucesso. Então, por ser um sucesso, depois que ele é exibido, a gente faz um negócio que a gente chama pós-venda. Então, a gente mostra para o anunciante o que ele ganhou, o que ele teve de visibilidade. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo.
A gente conta o que foi o BBB 17, como foram as audiências, então a gente dá para olhar aqui embaixo, não sei se está ruim para vocês verem, mas como é que foi o alcance nos últimos anos. Vou subir um pouquinho para ficar mais claro para vocês. Alcance do projeto em 2013, 14, 15, 16 e 17. Então, ele alcançou 172 milhões de telespectadores. A gente mostra a média domiciliar aqui de audiência, então quase 24 milhões de telespectadores por minuto acompanharam o BBB. A gente mostra as audiências mercado a mercado, mostrando o sucesso disso nos mercados. E contando que ele é um projeto multiplataforma. Ele está na TV, mas também está no Globoplay, está no Multishow, está no Snapchat, está no Twitter. E a gente vai falar um pouquinho dos consumos de vídeo, como é que foram esses consumos. Quantidade de plays, ao todo foram quase 600 milhões de plays de temas ligados ao BBB. E esse é estou aqui mostrando só exemplos no resultado. Então, Twitter, como é que o BBB se comportou no Twitter? 36 milhões de comentários sobre o BBB 17. Redes sociais, Facebook fez. Resultado de mídia, que acho que é legal, vou parar nesse daqui, que acho que é bacana. Entender como é que foi o resultado de alcance. Como é que é essa leitura? Então, a linhazinha branca mostra o alcance total. Então, do universo total de telespectadores, a gente falou que quase 197, 98 milhões. E ao alcance eficaz, quando você tem uma frequência média de 3 ou mais, 193. O que a gente previu, o que a gente entregou, e um pouquinho aí da localização das chamadas. Então o BBB não aconteceu só à noite. Ele aconteceu durante todo o dia, enquanto ele foi chamado. E o último exemplo que eu queria mostrar para vocês antes da gente partir para o papo, que é bacana, queria mostrar um acompanhamento que a gente faz semanal. Deixa eu ver aqui. Fantástico. Esse é o... Opa! Conseguem ler? Putz, achei que ia fazer um teste de visão. Deixa eu ampliar para um pouquinho. Eu preciso das duas mãos. O que é isso daqui? É um acompanhamento que a gente faz sobre Fantástico semanalmente, só como exemplo. Então a gente diz o que rola do Fantástico em termos de audiência, de acompanhamento, numa semana. A gente conta o que foi o tema, qual foi o assunto, quais foram os resultados de TV. Então essa edição atingiu 48 milhões de telespectadores. No ano, então até agora, até agosto, foram 170 milhões de telespectadores alcançados. Como é que foi a afinidade no target mulheres ABC 25+, dos homens? Como é que foi a audiência no digital? Como é que os assuntos reverberam? Então, os assuntos do Fantástico reverberando ao longo da semana, domingo e na segunda-feira, como ele vira a pauta, e tudo que rola nas redes sociais, ligados aos temas ligados ao Fantástico. Esses aqui são 3 exemplos para materializar um pouco o nosso dia a dia. Como é que a gente prepara antes um projeto, como é que a gente vende esse projeto e faz o acompanhamento, como a gente deixa o anunciante sempre atento de tudo que está surgindo de oportunidade, de informação daquele projeto. Então, esse é o ato que eu queria mostrar para vocês como uma apresentação, mas acho que agora a parte mais legal é ouvir a pergunta de vocês, ver o que vocês têm de curiosidade, o que vocês queriam saber. Acho que está vindo aqui tudo por 2 e meio. Então, legal, gente. Obrigado. Estou aqui para as perguntas. Vamos lá.
Oi. Roberto, em primeiro lugar, muito obrigado. A apresentação foi excelente, eu acho que foi esclarecedora para todos os alunos. A gente tem aqui uma galera de rádio e TV, uma galera de jornalismo e uma galera de publicidade. Quem é de rádio e TV aqui? Levanta a mão. Ah, não, a RTV não tem pela minha, né? Mas quem está aqui? Temos um representante de RTV? Opa, tem um representante. Ó, 2, 3, quem dá mais? Não tem mais. Quem é que é de jornalismo aqui? Bacana. Quem aqui é de publicidade? Ô, rapaz! É isso aí, galera. Isso é mídia, tá? E é isso, essa programação que daqui a pouco vocês estarão vendendo, trabalhando, enfim. Nós temos uma pergunta, vamos aqui para a pergunta da... deixa eu só ver aqui, 2 perguntas. Temos aqui a pergunta da Jennifer Magalhães, de jornalismo no Memorial, e ela pergunta: você acha que a Globo chegou num ápice de audiência e chegando nesse ápice ela pode evoluir? Se sim, o que temos de programação que pode, né, ser inovada aí? Bacana, boa pergunta, né? Foi legal. O que a gente tem? A audiência, o céu é o limite, né? Acho que o ápice de audiência é quando todo mundo, todos os telespectadores potenciais estão atingidos. O que a gente tem? Acho que a vantagem que a gente vive hoje é o mundo do digital. O digital é só o celular, é só o computador. É isso, mas a TV é do digital hoje. A TV trafega no digital e ela trafega nessas plataformas também. Então o que a gente, como mercado publicitário, ganha? Não só como Globo, mas como mercado publicitário ganha. Hoje, o nosso consumidor, o telespectador, pode assistir TV, no aparelho de TV, pode assistir via celular, isso pensando no streaming, pode pegar no handset, no canal do digital do celular, ele pode assistir na TV, na sua TV, através de algum streaming no aparelho de TV, ele assiste no computador. Então, o que é o divertido hoje? Certamente, hoje a gente tem muito mais audiência do que a gente até consegue medir. A gente mede essas audiências individuais, separadas, mas entender o composto dela ainda é um mistério do mundo da pesquisa. Então, ao momento que você faça agora a integração das métricas, certamente as audiências de televisão vão ser muito, muito maiores do que a gente vê hoje. Você falou de integração das métricas, né, e falou bastante também na questão da multiplataforma. De que forma a Globo pensa em fazer essa integração de métricas, sendo que ela praticamente é TV, né? Ainda está migrando ainda para a internet como Globo Play, né? Mas de que forma vocês pensam em fazer essa... Então, a migração, acho que a migração já existe hoje como multiplataforma. Então, os conteúdos estão ali disponíveis. A questão é, os institutos de pesquisa têm que se aparelhar para fazer essa composição de dados, para dizer como é que eu tiro as superposições, como é que eu encontro que o telespectador, o consumidor A, ele assistiu aqui na TV, assistiu aqui no celular, assistiu aqui no computador, assistiu aqui no GPS do carro. Então, como é que ele vai fazer essa composição para excluir as sobreposições? É uma mega desafio para os institutos de pesquisa. Porque o que é legal, é que um ponto bacana que o professor Leozani levantou, que eu acho que é relevante, é o seguinte: nós não medimos nossa audiência. Quem mede é um instituto externo. Então, isso dá o quê? Dá credibilidade para o mercado saber o seguinte: quem está falando sobre a minha audiência não sou eu. Ou do Reta Record, do SBT, da Bandeirantes. É um instituto que fala sobre essas audiências que dá credibilidade para esses números. Eu acho que isso é um ponto legal. Uma pergunta que eu acho que se repetiu bastante aqui com o pessoal, que eles têm muito essa curiosidade, né? Que é o diferencial do profissional, do novo profissional da área de comunicação, né? Que dica que você teria para eles, assim, para os novos profissionais da área de comunicação, pensando numa inserção no mercado de trabalho e mais especificamente na Globo, no seu caso? Bom, legal. Acho que assim, hoje o desafio é pensar multiplataforma, pensar multimídia.
mas com um diferencial, entendendo qual é a necessidade de comunicação do seu anunciante. E acho que isso é um ponto super legal, super importante, que é o seguinte: hoje, um profissional de mídia, um profissional de comunicação, tem à sua disposição uma infinidade de canais, uma infinidade de formas de comunicação com o consumidor. Vai desde o panfleto tradicional até um banner no digital, um vídeo no digital, um branded content em alguma TV por assinatura. Então você tem um leque incrível disso. Então, primeiro, é entender qual é o teu escopo de estar à sua disposição. Qual é o seu cardápio? E esse é um cardápio que exige um conhecimento técnico das diferenças de cada meio e as oportunidades que cada um traz. Entendendo isso, bacana, olhando assim, qual é a necessidade do seu anunciante, do cara para quem você está trabalhando. Ou se a marca é sua, o que você quer com essa marca? Você quer uma valorização e um crescimento da marca como reconhecimento? Você quer uma ação de briga com a concorrência e ganhando share de mercado? Você quer meramente vender mais produtos? Você quer desovar um estoque? Você quer se colocar como uma marca nova no mercado? Para cada um desses necessidades de comunicação, objetivos de comunicação, você tem uma estratégia diferente. Então, assim, infelizmente, ou melhor, para a gente, felizmente, porque isso vai dar emprego para a gente durante muito tempo, não tem um one size fits all, não tem um tamanho que serve para todo mundo. Então, o que serve para o cliente A não serve para o cliente B, que não serve para o cliente C. Porque as necessidades de comunicação são diferentes, os objetivos de marketing são diferentes e o posicionamento de cada marca é diferente. Então, você tem que entender uma montanha de coisas, um montão de coisa, para fazer a melhor escolha. Então, esse é o grande desafio. Porque tem uma parte que é científica, é uma parte numérica que é hiper importante, e uma parte quase que artística, de intuir e achar qual é a melhor solução a partir dessas necessidades, dessas informações tecnológicas de pesquisa. Perfeito. A Érica Gomes de Alcântara, aqui do Memorial, cadê a Érica? Opa, Érica, tá bom? Você é de curso, Érica? Publicidade, bacana. Pessoal de publicidade pode perguntar, viu, pessoal? Não paga não, tá? A Érica está perguntando o seguinte: de acordo com a crise no Brasil, na sua opinião, essa crise afetou o mercado como um todo, o mercado publicitário e principalmente a Rede Globo? E ela continua, né? E de que maneira, né, pode ter prejudicado a veiculação ou a venda de espaços? Complexa a pergunta, mas é bacana. Boa pergunta. O que é legal disso entender? Claro, sim, ele mexeu com o mercado publicitário. Por quê? Ele mexeu com o consumidor. Então você tem o consumidor hoje, ele trabalha no ponto de venda, ele consome diferente do que ele consumia lá atrás. Então você tem diversos trabalhos para entender o que acontece com o consumidor hoje. Um exemplo é um trabalho da Miller Brown, se não me engano, que mostra o seguinte: como o consumidor se coloca hoje no ponto de venda. O que ele consome? De que forma ele vai ao ponto de venda? Que marcas que ele teve que abrir mão? Isso é um ponto interessante. Nessa pesquisa, mostrou-se assim, das 10 marcas prediletas do consumidor, ele teve que abrir mão de 4 ou 5. Então ele teve que fazer escolhas não só pelas marcas que ele gosta, mas pelas marcas que cabem no bolso. E o que é interessante dessa lógica? Para cada consumidor, a marca do coração é diferente da do outro. Então, as marcas tiveram que se posicionar, se colocar de forma diferente, tiveram quedas de faturamento, e nessas mudanças, ou mexidas de faturamento, de posicionamento, elas tiveram que mudar suas estratégias de comunicação, às vezes reduzindo investimentos, às vezes destinando investimentos para lugares muito pontuais. Então, sim, mexeu com o mercado publicitário. O que é legal? Em cada crise, em cada momento de dificuldade, é bacana para o anunciante se repensar, para as mídias se repensar e acharem soluções diferentes. O que nós temos de vantagem? Aqui, estou falando de Globo. A gente tem 123 emissoras diferentes. Então, isso dá... A gente fala de TV Globo, e a gente não pensa em mercado nacional, a gente fala desses grandes números, mas a gente tem comunicação específica para falar
com Porto Velho, com Recife, com Fortaleza, estou falando de capitais, né? Tem em São Paulo, Sorocaba, São José do Rio Preto, Campinas, Santos. Então tem formas específicas do anunciante se comunicar sem necessariamente ter que usar uma mídia nacional. Ele pode fazer isso localmente, ele pode escolher estratégias, em vez de fazer um plano de mídia, comprar só inserções de 30 ou 60 segundos, fazer para um patrocínio. Então, isso permite que o anunciante também repense a sua estratégia de comunicação. Mas, sim, então, respondendo, mexeu, mas isso mostra que o mercado está se repensando, e o que é bacana. Hoje ele está se recompondo e já está retomando uma série de níveis de investimento. Legal. É interessante essa coisa de você trabalhar com a diversidade, mas a seu favor, né? Então é legal que até uma coisa que a gente traz bastante em sala de aula, que é pensar não no problema, mas pela solução. Né? E não só levar o problema, só levar, mas e a crise agora? Mas não, temos a crise, mas o leque que tem de possibilidades é muito grande, né? É oportunidade. E agora nós temos a pergunta do Manuel Lucas, de jornalismo da Vila Maria. Cadê o Manuel? Ali em cima. Ele quer saber o seguinte, com relação às demais emissoras, como a Globo consegue criar conteúdos de qualidade, né, levando em consideração essa questão da popularidade e tudo mais. Pois esse é um investimento, acho que vocês já devem ter ouvido falar do padrão Globo de qualidade. Então, o que é esse padrão Globo de qualidade? Isso está presente em toda de ponta a ponta do processo. Então, o que a gente tem feito para justamente se diferenciar isso há muitos anos dos nossos concorrentes? Acho que, como qualquer segmento, você tem que ser diferente do seu concorrente. A nossa aposta é sempre em qualidade. Qualidade no conteúdo, qualidade na produção, qualidade nos profissionais que estão trabalhando e qualidade na tecnologia que está envolvida. Então, o que é interessante a gente perceber? Pegando a pergunta anterior, mesmo nesse período de crise, de vacas magras, mercado mais complicado, a gente tem lançado quase que mensalmente produções novas, projetos novos, com talentos diferentes. O que é essa aposta? A gente não para de investir em qualidade de conteúdo, acreditando que é o seguinte, conteúdo bom atrai bons anunciantes. E aqui é um ponto interessante. Por que a gente sempre trabalha com essa lógica de conteúdo bacana? Porque pensa o seguinte, a gente vai fazer uma analogia na nossa vida. Você prefere estar num ambiente sujo, feio, bagunçado, num ambiente limpo, bacana, cheiroso? As marcas também têm que pensar isso. As marcas elas têm que pensar onde elas vão colocar suas marcas. Então, onde que elas vão aparecer? Se elas vão aparecer num ambiente poluído, complicado, ou num ambiente em que você tem um produto de qualidade, em que aquele conteúdo é reconhecido. Então, essa aproximação do conteúdo, e essa é uma crença nossa, as marcas são contaminadas positivamente com a qualidade do nosso conteúdo, e nosso conteúdo é contaminado positivamente com a qualidade dos anunciantes que estão lá. Entendendo que, por exemplo, os nossos comerciais, no nosso nome do Globo, mas os comerciais do mercado brasileiro são altamente premiados no mercado internacional. Então, a gente tem um mundo de produção de conteúdo, seja no conteúdo de televisão ou de publicidade, as agências e os anunciantes, produzindo coisas que são obras de arte, são peças de comunicação incríveis que ganham prêmios após prêmios há muitos anos. Eu acho que essa lógica de qualidade, tanto do intervalo quanto da TV, é importante. E vou contar um segredinho para vocês. Posso contar um segredo? Pode? O que a gente faz? A gente faz um negócio que ninguém faz. A gente tem um padrão de qualidade para o intervalo comercial. O que é isso? Tem uma equipe que coloca o posicionamento dos comerciais e o ordenamento dele para que ele faça mais sentido e seja interessante para o telespectador. O que eu quero dizer? Essa equipe tenta ao máximo não colocar, por exemplo, um comercial de comida de bebê ao lado de um comercial de um desinfetante. Para que o intervalo também seja entretenimento, para que o sequenciamento das histórias do intervalo também sejam bacanas.
Isso é segredo, não conta para a concorrência. E é legal essa coisa, né, de como esse profissional, como publicitário, como profissional da área de comunicação consegue se inserir, e é uma área que ninguém, né, pelo menos acho que a maioria não tinha conhecimento, né, que existia essa relação, e que é uma possibilidade de inserção no mercado com essa visão da comunicação, da publicidade e tudo mais. Eu acho que o mercado de comunicação hoje, seja em mídia mesmo, seja em jornalismo, produção de conteúdo, seja em publicidade no geral, só tende a crescer. Eu acho que a gente tem um mercado publicitário que ainda está aquém do que pode ser potencialmente o Brasil, em termos de publicidade. A gente tem um nível de consumo que a tendência é subir no futuro. Então, é um mercado urgente. Então, se a gente aproveitar essa onda e se preparar para ela, então, estar preparado com conhecimento, com informação, porque acho que isso é o incrível que vocês estão fazendo, vocês estão se preparando para isso, e aproveitar essas oportunidades é encontrar um mercado mais bacana, com mais desafios. E a palavra desafio é mantra. Por que o desafio? Cada dia você tem uma tecnologia nova, cada dia você tem uma mídia nova, você tem que aprender sobre essa mídia, conhecer, entender os pontos fortes e fracos, e aplicar isso no dia a dia. Então, não tem marasmo, não tem tranquilidade. Isso é bacana. Perfeito. Eu sou professor de propaganda digital, né? E geralmente quando a gente está conversando na sala de aula, eu tento explicar para os alunos que os meios não estão mais disputando apenas a audiência, eles estão disputando a atenção. Né? Hoje nós vivemos num mundo onde você tem 4 telas na sua frente, ou mais, né? Há pouco tempo a gente falava em second screen, a segunda tela. Depois a gente já passou a ter 4 telas diante, né, do telespectador ou do espectador, né? Porque não. E aí você tem que concorrer, de certa forma, pela atenção do seu espectador. De forma, essa programação, que antes, né, a Globo ainda tem uma programação horizontal, e isso requer da audiência que ela permaneça ali diariamente naquele determinado horário e tal, e isso acaba fazendo com que ela migre a atenção dela para outros conteúdos. De que forma essa programação horizontal ela pode mudar por conta exatamente dessas várias telas, dessa atenção, né, atenção que é múltipla, né? Bom, quer saber quantos dias a gente tem para conversar sobre isso, mas coisas importantes dessa colocação que eu acho incrível. A gente vive num mundo da economia da atenção. Tem vários teóricos falando sobre isso, o Davenport, um cara que fala bem sobre a economia da atenção. Seguinte, a gente está permanentemente sendo atingido por informação. E uma coisa incrível da gente, a gente é capaz de absorver menos informação do que a gente é exposto. Mas como é que é possível isso? O nosso cérebro tem uma capacidade limitada de absorção de informação. Informação não é só publicidade, acho que publicidade é um ponto importante, mas é cor, é som, é cheiro, é informação, qualquer uma delas. E a gente tem uma briga interna no nosso cérebro para captar o que é relevante para a gente. Então, a gente vai estar sempre, infelizmente, perdendo informação, perdendo coisas da atenção. Por isso, as marcas e os anunciantes trabalham com diferentes caminhos para chamar a atenção do consumidor. Espectador / consumidor. Porque como marca a gente quer aquele consumo, né, do consumidor. Então você tem todo o ferramental de marketing à disposição. Então vai desde um outdoor, um buzzdoor, de mídia na revista, jornal, no digital, na TV, no rádio. A gente está disputando o tempo todo pela atenção do consumidor. E é entendendo que a cada momento ele está disponível, está se colocando para receber algum tipo dessas informações. E o que faz o nosso cérebro? Ele olha e pensa, eu preciso prestar atenção nisso? Faz sentido prestar atenção nisso? E eles descartam ou não essa informação. Então, esse é o dia a dia do nosso cérebro trabalhando para a comunicação. Agora, entendendo como as plataformas e as telas trabalham, a gente tem o seguinte olhar. A TV aberta tem uma grade já
pensa nela presa, mas ela tem uma programação já produzida, já sequencializada. E por que ela é sequencializada dessa forma? Isso é uma coisa, também mais um segredinho. Hoje eu estou aqui, o que a gente faz? Em vez de nós produzirmos o conteúdo e apresentarmos para o telespectador, para o consumidor, assim, você quer assistir essa novela? Novela 1, novela 2, novela 3? A gente faz o seguinte, a gente vai entender, e as pesquisas são, por isso a gente gasta uma fortuna em pesquisa, né? Acho que é a maior empresa de investimento em pesquisa no Brasil. A gente vai entender como é a vida do consumidor. Como é a casa do brasileiro às 6 horas da tarde? O que acontece? Quem está assistindo televisão? Como é esse ambiente da casa? E o ambiente da casa é o seguinte, em geral, é a mulher que está em casa se preparando para receber a família para o jantar. Então a novela das 6 é uma novela preparada para esse momento da casa. Não é que a gente faz uma novela que enfia ali. A gente vai entender como é a vida do consumidor e prepara uma novela que faça sentido para ele. A novela das 7, curioso, não sei se vocês vão reparar isso, em geral é uma novela mais colorida, mais barulhenta. Por quê? Porque é o momento da casa do brasileiro em que a família chegou, está se preparando o jantar está sendo servido, então o som da casa se disputa com o som da televisão. A novela das 9 são temas mais adultos. E tem uma coisa interessante. É o momento em que você tem à sua disposição tempo para assistir alguma coisa e discutir a partir desse tema. Então, se vocês perceberem, as novelas sempre trazem alguns temas que são polêmicos. Porque é o momento do brasileiro discutir esses temas. A novela das 11 é mais picante. É a novela em que o casal muitas vezes está em casa sozinho, está no quarto sozinho. Então ela pode ter um conteúdo mais forte, mais picante, mais sexual. Então, para cada um dos momentos do dia a dia da casa do brasileiro, o conteúdo é diferente. E só complementando, acho que esse horário. Então isso quando a gente pensa numa grade linear. Mas hoje, com o Globoplay, com tecnologia, a gente coloca à disposição, por exemplo, Digital First. Você tem Carcereiros, que vai ser exibido ano que vem, já disponível inteiro para ser assistido hoje no digital. Mas ele só vai para a TV no ano que vem. A gente tem o Binge Watching, você entrega um conteúdo inteiro produzido e disponibilizado para ser assistido agora e a gente nem sabe quando ele vai ao ar. Hoje mesmo, a gente já está produzindo coisa para 2020. Então, essa lógica de produção, ela independe da tela. Então, você pode assistir horizontal, ao longo do tempo. Então, essa lógica é o que existe hoje. Então, você permite que a pessoa assista. Se ela quiser parcelar na TV, assista tudo ao vivo, em binge watching no digital. E a vantagem é que você já tem os dados, o perfil desse público consumidor, né? Quando você for lançar na grade normal. Bom, nós estamos caminhando para os finalmente aqui, mas nós temos uma pergunta do Wallace de jornalismo aqui do Memorial. Eu acho que é uma grande questão para você, acho que é a melhor pessoa para responder isso, né? Acho que todo mundo tem essa dúvida, que é sobre a questão do espaço da televisão. Se você acredita que a TV aberta ela pode perder espaço para o YouTube ou para o Netflix, para os serviços de streaming, assim, e aproveitando também esse gancho já emendando uma outra pergunta, como você acha que a Globo, por exemplo, consegue solucionar essa questão, né, do espaço e para brincar com essas streaming? Pô, isso é bacana porque, assim, sempre que surge um concorrente, isso é um desafio, a gente também tem que se reinventar. Coisas interessantes, por exemplo, Netflix. Quem é que assiste Netflix? Legal, muita gente. O que é interessante entender? Primeiro, o Netflix no mundo, tem mais ou menos 100 milhões de subscribers, de assinantes. 100 milhões. Então, no mundo inteiro. Olhando a apresentação, quantos telespectadores em média a gente alcança por dia? Mais de 170. Aí num mês, mas num dia, 100 milhões. Então hoje, num dia, a gente alcança o mesmo que o Netflix alcança no mundo. Então, é interessante ver a proporcionalidade disso. Estima-se, os números não são disponíveis,
mas estima-se que no Brasil deve ter 5 milhões de subscribers de Netflix, de assinantes de Netflix. Isso equivale a, sei lá, audiência de Belém do Pará, praticamente. Então, primeiro uma coisa dessa. 2, ele não tem publicidade hoje. Ele não é uma ferramenta publicitária. Como é que a gente se prepara para isso? A gente se prepara com o Globoplay, com o Globo.com, com conteúdos que são disponibilizados na TV por assinatura. Então, coisas que são desenvolvidas primeiro no Multishow e depois vem para a TV. Então, é colocar o conteúdo disponível em qualquer plataforma, a qualquer momento, desde que ele seja, assim, interessante em termos de audiência e comercialmente. Ele tem que fazer sentido em termos de investimento publicitário, porque a produção desse conteúdo é muito cara. E aí talvez seja um novo pulo do gato. Produzir, e acho que assim, todo mundo aqui produz conteúdo de uma certa forma. Quando você posta, quando você cria um vídeo, compartilha, você cria um conteúdo. Mas produzir conteúdo de qualidade, aquele vídeo de tecnologia que eu mostrei para vocês, é caro. Então, produzir conteúdo bom, bacana, com qualidade, ainda é caro. Perfeito. Eu acho que a Karina Nakahara, gente, era a última pergunta, mas a Karina Nakahara, ela perguntou quase a mesma coisa, e ela é de publicidade, né? Eu queria saber se ela está contemplada, porque eu pedi para o pessoal de publicidade fazer perguntas. Karina, está aí? Karina, não tá? Não? Não? Tá aqui? Oi, Karina. Tá, foi ok a pergunta, então? Beleza. É isso, vamos lá. Bom, então, queria agradecer aqui mais uma vez a participação do Roberto. Mas antes, quero pedir uma foto com toda essa galera aí. Vamos tirar uma foto lá com eles? Obrigado, gente. Vamos lá, valeu, obrigado. Pessoal, levanta aqui pra gente tirar uma selfie. Vamos fazer uma selfie de todo mundo, né? Vamos lá? Vamos lá, todo mundo, né?